você percebe como um puxa o outro? Sim. Sem querer. Então, não é uma competição, mas assim, pô, se a pessoa pode... Se eu não consigo fazer um esforcinho maior, você tem que apertar um pouquinho Ela abre o portão, mais. né? A outra abre o portão pra ti. E aí isso foi muito bacana, né? Porque eu olhar pra... E eu ficava falando, pô, eu quero fazer... Eu já tinha feito em Buenos Aires em 2017, 3 horas e 2. 2019, 3 horas e 2. Eu falei, um dia eu vou fazer esse sub 3. Uma hora eu vou... E era... Pra mim, o maior desafio, porque eu falo, pô, é uma maratona, cara. Você passa um ano se preparando. E aí, de repente, qualquer coisa lá, pum! Você não consegue, né? E aí você fala, por quê? Não sei. Não tem porquê. Pra mim, era uma marca. Eu queria fazer isso. E aí, como eu não consegui ir para Tóquio, eu me emendei de ir para Barcelona. E ali, meus amigos, eu falei, eu vou fazer isso daqui. O que pode dar errado? Eu estudei a prova. Eu falei, o que pode dar errado? Isso pode dar errado, isso pode dar errado, alimentação. Então, eu controlei o que dava para eu controlar. Sim. Eu controlei a alimentação. Foram 6 meses sem beber álcool, sem comer açúcar branco, né? Porque eu sabia que isso ia atrapalhar a minha recuperação. Então, eu passei 6 meses me preparando para Tóquio, que eu ia tentar fazer o Sub-3, não rolou. Vamos para Barcelona. E eu falei, e era Dia das Mães. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe e com a minha filha. Era um dia muito especial. Eu falei, vai ser hoje. E a gente fez todo um vídeo, né, de produção. E no começo eu falava, é hoje. Não teve titubear, quando você sabe? tá consciente assim também, É o que você falou, a gente sente. senso de merecimento. Eu falei, merecimento. eu não vou falhar. Eu fiz por onde. Eu fiz por onde. E é muito interessante que nós 3, a gente é ligado ao Super Coffee, nós somos ligados, assim, a gente fala que a gente defende. Muito. Não só porque a gente realmente usa, a gente gosta, né? Mas porque a minha preparação toda foi feita assim. Sim. Com baixo carboidrato, eu colocava nos momentos certos, né? Inclusive, nós vamos ter um podcast falando com um nutricionista sobre isso. Então, são estratégias. Eu criei algumas estratégias para poder, naquele dia, arrebentar, entendeu? Para poder, naquele dia, falar, é hoje. Aí, eu fui fazendo meus treinos em jejum. Então, colocava Super Coffee antes. Aí, colocava depois do meu treino. E ia colocando a alimentação toda certinha, regradinha, para poder, naquele dia. Então, quando eu consegui, quase que para mim, e às vezes as pessoas, eu falo, pô, funciona, cara. Uma pessoa que nunca na vida teve nem disciplina, em algum momento você consegue enxergar uma saída. E às vezes eu vejo, a gente conversa com muitas pessoas, né, que estão sem esperança, que estão assim, eu não vejo saída, eu não vejo. Eu falei, calma, é um processo. É um processo. Mas E ele sabe é uma coisa que demorado. acontece? Eu acho que, assim, as pessoas... ninguém gosta de sentir dor, né? Ninguém gosta de sofrimento. Só que a dor da frustração que você tem quando você não consegue uma coisa é muito pior do que a dor da disciplina, porque a disciplina dói. Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Então, a dor da disciplina, ela é muito melhor do que a dor da frustração. Sim. Então, se você entender que você vai ter um pouquinho de dor, às vezes, para te acostumar a uma rotina, a um treino, àquele momento que você está vivendo, essa tua dor vai passar e o merecimento vai ser maravilhoso. Porque a dor da frustração não existe. Não, e é muito Nada, louco nada, que nada supera. o imediatismo, ele traz um prazer imediato, né? Então, tudo que você quer mudar, que é muito imediato, né? Então, eu quero comer como se não houvesse amanhã. Eu tenho que estudar, né? Eu tenho que estudar, mas eu não vou estudar. Eu tenho que fazer essa sensação de procrastinar, de deixar as coisas para depois, ela te dá um prazerzinho ali, mas ela te deixa tão frustrado depois. Ela fala, puxa, eu não consigo alcançar nada. Que é só um prazer imediato e não imediato, né? E esse prazer imediato, ele exige esse processo de aprendizado, dedicação, a dor da disciplina. E a dor da disciplina, ela traz um prazer enorme depois. Traz. Eu tenho certeza que vocês, em todas as provas que vocês participaram, eu tenho certeza que depois que você cruza a linha, você alcança, cara, aquilo lá é... E você esquece absolutamente toda a dor, toda a dificuldade fica pra trás e você lembra daquele momento. Caraca, que experiência absurda que eu vivi aqui. Tanto é que a gente quer repetir. E eu acho que eu sempre falo também que o esporte, ele ensina pra vida em tudo. Toda essa disciplina, resiliência, força que a gente conseguiu com a corrida ou com outros esportes, a gente aplica na nossa vida. Sim. Aplica em relacionamento, aplica em profissão. Até nós 3 aqui somos exemplos de pessoas que migraram de profissões para começar a trabalhar com o digital. Na minha experiência, não foi algo tão pensado, mas eu queria compartilhar. Eu falava,
pô, acompanho algumas pessoas aqui, nem usava tanto o Instagram, mas acompanhava algumas pessoas. Falava, pô, eu sou corredora. Acho que eu posso ajudar as pessoas de alguma forma, né? Na época já tinha o Bueno, já via muitas pessoas usando as mídias sociais por isso. Logo na sequência eu conheci a Val, que era uma pessoa que falava de corrida. E as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural e também com um processo, da mesma forma que foi lento da corrida, foi até um pouco lento no Instagram, comparado com outros perfis e pessoas. Mas ele me ensinou muito e me abriu essa porta de, caramba, a minha vida pode ser diferente. Não precisa ser esse padrão que os nossos pais viviam com a mesma profissão ao longo da vida, mas eu posso abrir uma outra caixinha e ter um pouco mais de brilho na minha vida. E até isso que você comentou, da dor, da frustração. Eu pensava, eu prefiro arriscar. Tinha um trabalho no funcionalismo público que era, né, de certa forma, estável, com o salário que caía todo mês ali, batendo ponto, colocando ali o dedinho, ficando numa jornada de trabalho já pré-determinada. Eu prefiro arriscar e sair daqui e me frustrar por não ter dado certo com o Instagram, com as mídias sociais, do que passar a minha vida toda nesse conforto, nesse quadrado, só olhando e falando, e se eu tivesse feito isso?